Olá, estamos chegando aqui na TV Floripa, canal 4 da NET, com o programa Informação e Debate. Você nos acompanha também pelo nosso canal do YouTube. Se inscreva no nosso canal, clique no sininho e receba as notificações sempre que a gente colocar uma nova programação no ar, tá bem? E no programa de hoje nós vamos destacar o processo de impeachment que está correndo contra o governador Carlos Moisés, do PSL, governador de Santa Catarina. Teremos a participação do deputado estadual do Partido dos Trabalhadores, Fabiano da Luz, que integra a comissão do impeachment, que foi aprovado na última sexta-feira. Com isso, o governador fica afastado pelos próximos 120 dias. Também participa conosco o Bruno Ziliotto, que é dirigente do Sintrazem, o Sindicato dos Municipários de Florianópolis, e vai nos falar sobre a greve dos trabalhadores da educação na cidade de Florianópolis. Antes disso, vamos às informações sobre o coronavírus Covid-19 das últimas horas. Nós tivemos em Santa Catarina um total de 112 óbitos nas últimas 24 horas. Com isso, Santa Catarina chega a 10.594 óbitos e um total de infectados de 798.076. Já a cidade de Florianópolis chegou já a 690 óbitos, a cidade de Florianópolis. E nós temos ainda aí um detalhe importante: todo o estado está nesta situação, com as UTIs lotadas e com fila de pessoas por uma vaga em UTI. Então, nós temos um total em Florianópolis de 232 leitos adultos, sendo que 230 estão lotados, mas tem muita gente aí para entrar. Tem muito mais que 2 pessoas buscando vaga de UTI. Então, em todo o estado, o alerta é vermelho, o estado é gravíssimo. Tome muito cuidado, evite aglomerações, procure sempre que sair de casa usar máscara e usar máscara do jeito correto e, se puder, fique em casa. Cuide-se nesta pandemia. E outra informação importante e relevante é o ritmo da vacinação. Nós temos em Santa Catarina um total de 562.030 pessoas que já receberam ao menos uma dose da vacina de imunização, né? Sendo que dessas 562.000, 138.581 já receberam a segunda dose. A vacinação prossegue, né? Na cidade de Florianópolis, a vacinação já alcançou um total de 58.175 pessoas, sendo que 20.383 pessoas já tomaram a segunda dose. E nós estamos entrando aí, nesta terça-feira, as pessoas com 67 e 68 anos passarão a ser imunizadas a partir desta terça-feira. Então, quem está na faixa etária, quem tem o direito a se vacinar, vamos fazer isso de forma correta para a gente aumentar a imunização, né? O ideal é que toda a população fosse imunizada o mais rapidamente possível. Muito bem, e no programa Informação e Debate de hoje, a participação do deputado estadual, líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, o deputado Fabiano da Luz, que também faz parte dessa comissão mista que analisou e deu abertura na última sexta-feira ao processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés. E nós vamos ouvir aí, gostaríamos de ouvir do deputado Fabiano da Luz como é que ele avalia todo esse cenário. Tudo bem, deputado? Como é que está? Seja bem-vindo ao nosso programa. Oi, Gilberto, tudo bem? Quero cumprimentar você, a todos da TV Floripa, dizer que é um prazer falar com todos vocês e, ao mesmo tempo, reconhecer que é uma situação, é um momento bem delicado para Santa Catarina, esse processo de impeachment, num momento em que a pandemia está no seu maior índice de mortes, de contágios e que necessita ainda mais união dos catarinenses
e nós estamos vivendo justamente essa instabilidade do governo. Então, é um clima que ninguém quer, né, Gilberto, mas que, infelizmente, nós temos que passar também mesmo com pandemia. E este é o segundo processo, né, deputado, que ocorre contra o governador Moisés, e tudo isso no meio da pandemia. Certamente isso já trouxe uma série de consequências, já o primeiro processo, né? Santa Catarina vinha num processo de até ter uma certa tensão, e o impeachment, e depois, enfim, a gente não sabe muito bem o que anda pela política nessas negociações todas, mas Santa Catarina perdeu o rumo na questão da pandemia, está numa situação difícil. Como é que o senhor avalia essa situação de instabilidade do Estado, primeiramente? Bom, primeiro, assim, nós vivemos uma situação em que a própria sociedade, se nós pegarmos tempos atrás, as outras pandemias, o governo tomava uma decisão e todo mundo seguia aquela decisão governamental. O que nós enfrentamos de problema agora é, primeiro, que não tem um comando nacional. O presidente da República falha no momento em que ele não toma a liderança de governo e diz, olha, nós vamos comandar o processo de combate à pandemia. Ele deixou tudo muito livre, muito aberto, muito solto. Obrigou que cada governador, cada secretário de saúde tivesse que se mexer para buscar alternativa. Então, é a primeira falha que nós temos. A segunda é que se criam muito debates, né? Hoje todo mundo é um pouco governo, todo mundo é um pouco médico, todo mundo tem um pouco de solução, então uns não querem tomar vacina, uns querem tomar, uns não querem aglomerar, uns querem fechar, e outros não acreditam num lockdown, outros não acreditam que a doença exista, infelizmente. Então, é uma situação que, primeiro, um descrédito, um descuido, um relaxo da sociedade, o que torna o trabalho dos governantes ainda mais difícil, né? Então, é um clima de uma instabilidade muito grande. E um processo como esse, ele deixa também, Gilberto, uma instabilidade, porque são tomadas várias decisões. Agora muda governo, vão se mudar as decisões, vai se apertar mais, vai se flochar mais, o que é que vai acontecer? E aí quem está no comando das rédeas também não fica com segurança de saber se ele vai fazer alguma coisa que pode ser desfeita no dia de amanhã. Então, realmente é algo muito delicado que nós estamos vivendo. Bom, sobre o encaminhamento do processo de impeachment contra o governador Moisés, nós tivemos um primeiro processo em que o parlamento acabou votando pela abertura do processo e o Tribunal de Justiça votou contrário. Agora ocorre exatamente o inverso, né? O parlamento, na sua maioria, vota contra a abertura do impeachment, né? E o Tribunal de Justiça, os desembargadores, votam a favor. Como é que o senhor avalia essa mudança de cenário e isso tudo? De fato, há comprovação que justifique, pelo seu voto contrário, não há comprovação de que justifique o afastamento do governador do Estado. É isso? Como é que o senhor analisa essas mudanças todas? É um toma lá, da cá curioso, né? Porque no primeiro julgamento existiam várias dúvidas e o Tribunal de Justiça, o Tribunal Misto, né? A maioria dos desembargadores optou pelo não afastamento do governador. Nesse processo, eu também não quero aqui julgar o voto dos desembargadores, e sim justificar o que eu votei. Eu participei da formação da CPI, participei de toda a CPI, participei da comissão que julgou o trabalho da CPI, e todo esse trabalho, para mim, que acompanhei, restava ainda muita dúvida da participação ou não da figura da pessoa do governador. Houve uma compra atrapalhada? Houve. Houve uma má intenção da empresa? Enormemente. Houve perca financeira? Houve. Então, nesse sentido, tranquilo. Agora, inclusive, eu votei na comissão da CPI para que o processo tivesse continuidade, para que os demais poderes pudessem também continuar o seu trabalho minucioso de buscar toda a informação, a prova ou não desse processo, do envolvimento do governador. Na conclusão de todo esse trabalho, foi o que nós justamente usamos na justificativa do voto. O Ministério Público, o Tribunal de Contas e a Polícia Federal isentaram o nome do governador de participação, ou seja, não se achou um documento, não se achou uma assinatura, não se achou uma mensagem, não se achou uma foto, não se encontrou uma conta bancária vinculada ao governador,
não se encontrou um benefício político do governador com a situação. Então, os três poderes isentaram o nome do governador do processo. E eu achei injusto, simplesmente, nós pegar e condenar o governador, né, por um ato em que ele não tomou, né, e também não pecou pela omissão, como muitos colocaram ali, porque ele chamou um delegado, mandou investigar, chamou a Secretaria da Saúde, abriu sindicância, chamou a Secretaria de Administração, mandou tomar providências. Então, ele também não pecou pela omissão. Por esse motivo que, na dúvida, como se fala no judiciário, pró réu, eu julguei que, na dúvida, como não há nada que comprove a participação direta do governador do processo, também não quis ser eu a pessoa a votar para caçar o governador, sendo que ele está respondendo nesse processo na justiça, está em Brasília. Se todos esses poderes concluírem que ele tem culpa no cartório, ele vai ser condenado. Então, eu não quis fazer uma condenação antecipada daquilo que não tem. Eu queria colocar uma ponderação, o deputado Fabiano, que eu acho que, acima de tudo, eu acho que a gente precisa cumprir os ritos, né? E o principal rito que estabelece um mandatário, um presidente da República, um governador, um prefeito, é o voto popular. Para mudar essa decisão popular, no meu entendimento, tem que haver algo muito contundente, muito grave e muito objetivo. Tem que estar evidente que ocorreu um crime, alguma coisa que justifique esse impedimento. Então, acho que eu já colocava essa opinião lá no primeiro processo do impeachment do governador, que eu achava que nós não podemos banalizar o processo de impeachment de entes eleitos pelo povo, porque, enfim, tem gente que diz, mas se elegeu pela fake news. Não importa, o povo votou equivocado, ok, vai corrigir o seu voto na próxima. É assim que a democracia evolui, né? Agora, quando a gente depõe mandatários eleitos pelo povo de forma de processos parlamentares, enfim, para mim está em risco a democracia. Eu diria que hoje no Brasil ninguém comete tanto crime contra a população, tanto desmando quanto o presidente da República. No entanto, como ele serve a interesses diversos, continua lá. Tem apoio, tem base parlamentar e tal, e não é afastado, né? Por que eu acho que a gente precisa começar a ponderar mais o uso desse papel do impeachment para não banalizar, porque o povo escolhe, o parlamento, o judiciário derruba. Aí não é difícil construir a democracia. Não sei qual a sua avaliação. Gilberto, primeiro a gente tem que respeitar a opinião democrática. Eu não sou um apoiador do Moisés, eu sou crítico, inclusive, algumas ações do governador Moisés, mas ele foi eleito pelas urnas, foi eleito democraticamente para governar. Você tira um governador quando ele não tem capacidade de governo, né? Quando o cara está meio louco, né? Ou então quando está comprovado que ele roubou, que ele meteu a mão no dinheiro público. Nesse caso, existe uma grande atrapalhada numa compra, num desespero que se apontavam que nós iríamos ter 6.000 mortes em questão de 30 dias, que precisava ser feita alguma coisa. Todos os estados, como o governo federal não comprou respiradores, os estados saíram comprando, virou um leilão, então tinha que comprar, se pagou um preço maior. Infelizmente, esta mesma empresa lesou 11 estados. Ela enganou 11 estados. Então, não foi que o governador fez algo para meter a mão no dinheiro. Não, eles tentaram comprar na boa-fé. Aí, não é uma questão da culpa pública, foi um privado, foi lá um cidadão que criou uma empresa e lesou os cofres de 11 estados, inclusive o de Santa Catarina. Então, eu achei injusto condenar o governador por aquilo que ele não fez. Perfeito, deputado. Longe de mim também defender, né? Acho que não é o nosso papel, mas eu acho que a gente tem que ponderar algumas coisas que estão ocorrendo e também o risco que a gente vive com essa instabilidade permanente de poder num Estado, num momento tão grave quanto esse. Bom, agora, os próximos passos desse processo, deputado. São 120 dias de prazo máximo para que se tenha uma decisão definitiva. Agora a vice-governadora Daniela assume interinamente.
E o presidente do Tribunal de Justiça, que é o presidente do Tribunal Misto, ele tem até 120 dias para convocar a segunda votação. Nesse período, tanto a defesa quanto a acusação podem apresentar testemunhas, novos documentos, né, o que pode ou não mudar algum voto nesse processo. Para o governador ser cassado definitivamente, são necessários 7 votos. 7 votos dos 10 favoráveis à cassação. Se ele não conseguir os 7 votos para a cassação, o governador Carlos Moisés retoma o comando do estado de Santa Catarina e aí deve ficar até o final do ano que vem. Perfeito. Deputado, queria agradecer a sua participação aqui. Se tiveres mais alguma informação, alguma questão relevante, fique à vontade. Gilberto, obrigado. Quero dizer que eu estou aí à disposição de todos vocês. Estou muito tranquilo com relação ao meu voto e me coloco à disposição assim que precisar. Um abraço a todos aí. Muito bem, obrigado aí ao deputado estadual Fabiano da Luz, do Partido dos Trabalhadores, líder da bancada e membro desta comissão mista que avalia o impeachment do governador Carlos Moisés. E é aquela história, não dá para, às vezes, resolver no tapetão aquilo que a democracia, às vezes, se atrapalha, né? Eu já ouvi argumentos de que o governador foi eleito pela fake news, etc. e tal, e nós, Santa Catarina, a gente conseguiu eleger, digamos, um governo do estado com muita debilidade, com muita dificuldade, sem ter um histórico, né? Que nesse período aí tem seus acertos e os seus erros, e muitos, né? E conseguimos ser o estado que deu a maior votação para um presidente da República que está nos conduzindo da forma como está nos conduzindo nesse processo da pandemia. Aliás, a pandemia apenas evidenciou a incapacidade, a falta de humanidade, a falta de empatia já existente no presidente da República. Não é que ele não era assim, ele sempre foi, né? Mas a pandemia deixou isso evidente. Por isso que o Brasil vive o caos que está vivendo hoje, sendo considerado o epicentro mundial hoje da pandemia de coronavírus, e nós aqui no sul do Brasil estamos aí, digamos, num epicentro muito grande dentro do país desta pandemia. Mas é isso, acho que não é possível resolver assim, aquela história, a gente elege, se não der certo a gente derruba. Isso não existe, isso não consolida a democracia. Tem que votar com consciência, tem que votar de forma séria, sabendo que aquele mandatário vai conduzir o seu estado, o seu município ou o país por 4 anos, né? Se ele errar, se resolve nas urnas. Assim deveria ser, né? A não ser em casos extremos. No meu entendimento, do ponto de vista federal, a gente vive um caso extremo, né? Acho que no estado a solução que está se dando aqui, ela talvez traga ainda mais problemas, como trouxe no ano passado. Então, nós estamos numa situação grave e o estado precisa ter o mínimo de responsabilidade na condução da sua política, né? E vamos esperar aí que o parlamento, que os gestores tenham responsabilidade nos próximos períodos, porque quem está pagando com isso são as pessoas mais simples e humildes que estão pagando com a vida diante de tanto descalabro, de tanta falta de política de saúde pública e de respeito com o cidadão. Muito bem, no programa Informação e Debate de hoje, a participação do Bruno Ziliotto, que é diretor do Departamento de Educação do Sintrazem, do Sindicato dos Trabalhadores no município de Florianópolis. Bruno, como é que está a greve sanitária que vocês estão realizando desde o dia 24 de março, que foi quando foram retomadas as aulas aqui na cidade de Florianópolis? Como é que está esse movimento? Olá, Giba. Olá a toda a audiência aí. Bom, a gente, mais uma vez, se viu de frente com um executivo completamente insensível às questões dos trabalhadores, e nesse momento ainda pior, porque não se trata de uma pauta clássica, né, Giba, que a gente trata em database, como questões de reposição salarial, aquelas condições de trabalho, do trabalho pedagógico do dia a dia, né? Trata-se justamente da questão da segurança sanitária para poder ter um retorno presencial, né? Então, nós deflagramos greve, né, que começou no dia 24, quando tu já adiantou,
E a partir desse dia, várias unidades, né, a gente já tem a maioria da rede em greve, cessou seus trabalhos porque não conseguiu avançar na sensibilização, na negociação com o executivo desses pontos centrais aí. Como é que tem sido aí, como é que vocês têm sentido os professores nesse debate e até a relação com pais e alunos nesse momento em que a cidade está, quer dizer, o estado todo tá com risco altíssimo, né? Com fila de pessoas, de pacientes para ocupar leito de UTI, sem ter leito de UTI para acolher e dar um tratamento humanitário para essas pessoas. Como é que tem sido essa relação e esse diálogo? Bom, acho que na tua pergunta, já tem um pouco do que a gente encaminha, né, na discussão, que é justamente entender, Giba, que esse momento que a gente está vivendo hoje, 29 de março, né, a gente tem os estados da região sul, Santa Catarina, Floripa, como epicentro da pandemia no Brasil. E você tem o Brasil como epicentro da pandemia do mundo. Então, de repente, da onde que surge, né, de que lógica parte que agora é o momento de retornar às aulas presenciais? O que mudou do ano passado para agora? É que a pandemia piorou. A gente tem, é verdade, a existência das vacinas, que é um dado importante para nós, no sentido de se ver ali um caminho que é fundamental para o controle da pandemia, mas ele é completamente incipiente ainda, né? Inclusive jogam as migalhas para que a gente fique se degringolando quem vai primeiro ou quem não vai. Na nossa visão, a gente tem que generalizar a vacina na sociedade, né? E aí cobrar os governos para que façam isso, né? E tentem remediar minimamente a tragédia que foi colocada não por uma fatalidade de uma doença, né? Mas por uma doença, sim, que é avassaladora, que não foi enfrentada por escolhas políticas, feitas desde o governo federal, a governo estadual, né, e governo local, que lá em que pese no começo da pandemia, ter ensaiado um enfrentamento à doença, ficava de jalequinho da Defesa Civil, enfim, falando de saúde, hoje, especialmente depois da segunda gestão do governo Jean, abandonou esse tipo de controle em favor da turma que financiou a campanha dele. Bom, isso que essa questão do descontrole da pandemia e da falta de enfrentamento dos governos, quando a gente dialoga com as famílias, as famílias entendem. Elas também, tem várias pesquisas, inclusive em nível de Brasil, Datafolha fez, e aqui também na região a gente teve essa pesquisa sendo divulgada, que as pessoas consideram que o enfrentamento à pandemia ele é muito aquém do que deveria ser, né? Inclusive foi feito aqui para a grande Florianópolis. Então, quando a gente dialoga, que a nossa pauta é justamente para que isso se efetive, né, as pessoas têm aderido, né, os trabalhadores ao movimento de greve, né, como falei, já é uma maioria a greve, né, da educação. Nesse momento, a saúde, ela não parou com a gente por razões óbvias, mas também está argolada, sabe, Giba? E eles não vão ver as pessoas morrendo quietos também, né, eles vão se manifestar, né, em que pese a gente entender que eles não vão entrar no movimento de greve agora, por razões óbvias, como eu já falei. E dizer que, para finalizar essa tua provocação, dessa pergunta, que eu acho importantíssima, que o nosso pleito não é para ficar online para o resto da vida. A nossa luta é para o retorno das aulas presenciais, o quanto antes. No entanto, com condições sanitárias seguras, né, que passa pelo controle da pandemia na sociedade primeiro, né, e, por óbvio, pelas questões locais, de EPIs, enfim, de testagem, dentro dos ambientes escolares, né? Não é uma pauta complexa, não é uma pauta que é difícil de dialogar, pelo contrário. Quando a gente explica, as famílias têm vindo em peso com a gente, tá? São poucos aqueles setores que pegam seus carros importados e vão lá gritar dentro do condomínio fechado do governo de Loureiro, que querem as voltas às aulas de qualquer jeito, em qualquer bandeira, de qualquer forma, né? A maioria das famílias dialoga, entende. E a gente gostaria que essa situação não tivesse perdurado por tanto tempo. Mais de um ano sem aulas presenciais é um absurdo. Então, a gente tem acordo com os setores da sociedade indignados. O que a gente não tem acordo é, por conta da longevidade do problema, isso é justificar a gente ser colocado na fila do matador, né? Isso não pode acontecer com nenhum setor. E se a gente for avaliar,
Bruno, os países europeus, vários países aí voltaram às aulas em determinado momento, já no ano passado, mas com alguns critérios muito fortes, muita testagem, muito cuidado e tal. E quando perceberam que houve problemas, que havia um aumento do contágio e tal, voltaram atrás na volta às aulas. Né? Então, é isso. E nós, aquilo que tu colocaste, nós estamos no pior momento do problema em todo o Brasil. Né? Não tem mais como exportar doente. A gente, até dias atrás, estava levando gente para UTI do Espírito Santo. Lá começa a ter problema também, entendeu? Já tem problema lá também. Então, não há mais para onde, só se a gente levar para outro país nesse momento, né? São raros os estados brasileiros que não estão nessa situação gravíssima. Então, é um contrassenso gigante isso, e sem dúvida que os professores estão em risco e as crianças estão em risco. Agora, tu está usando um adesivo no peito, essencial é a vida, que eu queria te perguntar qual a tua opinião sobre a regra aprovada na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, no final do ano passado, em que no debate dos serviços essenciais, quer dizer, ninguém pode morrer de fome, tu tem que ter comida, você tem que ter, alguns setores, eles precisam, a saúde precisa funcionar para atender as pessoas doentes, né? Enfim, alguns setores são indispensáveis, né? E aí encaixaram que o ensino presencial era também indispensável, que era obrigatório independente de bandeira, que é o que está acontecendo agora. Qual a tua opinião sobre isso, Bruno? Bom, primeiro que quando se fala a palavra essencial, que a educação é essencial, se você olha assim só do ponto de vista do dicionário e do conceito essencial, é muito bonito, né? Porque a gente defende que a educação, enfim, ela é primordial, ela é fundamental, ela é básica, ela é direito de todo ser humano. Mas o que fizeram foi banalizar essa palavra e o conceito da essencialidade para poder abrir setores que não são essenciais. Note que não é só a questão da educação, né? Esse debate veio para N setores de templos e igrejas, até academias, enfim. Tudo isso acabou entrando no debate do que seria essencial, justamente para poder utilizar de uma maneira torta a lei da essencialidade e abrir em qualquer bandeira. Então, essa é uma legislação estadual, então não são todos os estados que adotaram isso. Inclusive, ela conflita com a lei federal da essencialidade da greve, por exemplo, né? A greve ela não pode ser feita em serviços essenciais, precisa ser mantido certos um quantitativo de atendimento. Por exemplo, às vezes tem greve na saúde, a gente viu que no Brasil aqui já aconteceu, aí tu mantém urgência e emergência aberta, por exemplo. Do ponto de vista da educação, isso não é regulamentado, não é colocado, é um debate verde ainda, porque a lei estadual, né, que foi aprovada, ela trata basicamente assim, a educação é essencial durante a pandemia. Acabou a pandemia, acabou o essencial da educação, né? Então, note que é um lobby muito forte das particulares, né, e dos setores negacionistas da sociedade, que dizem que a pandemia é um mal menor, é uma gripezinha, já vai passar, existe tratamento, né, que a gente nunca... Que bom se tivesse tratamento, infelizmente não tem, né? Então, esses setores pressionaram, né? E é interessante notar, Giba, que o grande mentor aí da lei é um deputado que era conhecido como o guru do homeschooling, né? Que defendia que as famílias tinham que ter a sua educação garantida em casa, né? Que elas pudessem fazer isso, né? E hoje ele diz que não, que tem que voltar em qualquer bandeira, meu. Tem gente morrendo na rua, tem que estar voltando à educação, porque ela é um serviço essencial. Então, acho que só esse jogo de palavras, a gente, às vezes, alguém que é leigo não vai entender. E é importante que a gente tenha um gatilho para dizer assim, ó, nessa situação a escola tem que estar fechada. Hoje esse gatilho praticamente não existe. Você teria que fechar todos os outros serviços que não são essenciais, né, para depois começar a discussão do fechamento das unidades escolares. Então, isso gerou e está gerando, já gerou morte aqui na nossa rede, né? Mesmo sem estudantes, em reunião pedagógica já tivemos uma perda, nosso companheiro. E nas outras redes aqui, o pessoal do Cientifós, aqui de Itajaí, de PEN, Navegantes ali, que estão em luta, né? Estão organizados em luta, mas ao mesmo tempo tem uma boa parte que não aderiu à greve, está tendo judicial. E a página do sindicato parece um obituário, né? Todo dia um novo falecimento, uma tristeza, vendo ali, seja de parentes ou dos próprios professores e o pessoal que trabalha na Secretaria de Educação, então, sendo acometidos. Hoje a gente também perdeu
para a Covid uma trabalhadora da linha de frente da saúde, que já tinha se vacinado, inclusive, né? Tamanho tal, o descontrole, né? Então, infelizmente, se não tiver um processo de luta, sabe, a gente entende que esses números só tendem a crescer. E como tu falou muito bem, né? Não é uma luta corporativista, professores estão querendo. Primeiro que existe todo um ecossistema que não é só dos professores dentro da escola, né? Tem outros trabalhadores da educação que não são os professores, e tem os trabalhadores da limpeza, da merenda, da segurança, tem a turma que leva essa alimentação para lá, tem os trabalhadores do transporte público, que as outras pessoas que usam o transporte público, e a comunidade escolar como um todo, que aumentando a transmissão entre crianças e professores, vai levar para casa também o vírus. Então, a gente não está dizendo, precisa da vacina para os professores. Não estamos colocando essa pauta. A gente sabe que tem um plano nacional de imunização, tem ali uma ordem, né? A gente não é cientista para dizer quem está na ordem, tem certos critérios, mas como eu te falei, o que deveria ter é a generalização da vacina, uma quantidade suficiente para que a gente pudesse enxergar onde é que é o nosso calendário, quando que vai entrar, e especialmente para que se generalizasse na sociedade como um todo. Só assim a gente controla o vírus. Vacinando pouco, enfim, daí é uma conversa, acho que tem que entrevistar a turma da saúde para poder ir mais longe, mas a gente sabe muito bem que o Brasil acaba sendo um laboratório de novas cepas, né? E a P1, por exemplo, que já tem engraçado bastante aí no nosso estado, né, segundo os últimos estudos, ela é muito mais contagiosa, né, ela inclusive tem certos exames PCR, aquele do cotonete no nariz, que não identificam, né, a P1. Então, tudo que a gente tem de estudos, sabe, Giba, falando de aula, também eles estão baseados no outro momento do vírus, né, que era ainda um outro coronavírus, né, agora ele já está mais, ele escapa mais rápido os antigos protocolos que a gente tinha. E isso tanto faz como tanto fez para o nosso governo. Eles aumentam o leito de UTI, como se dissesse assim, não, pode vir que tem leito para morrer e tal, e mesmo isso não tem dado certo, como tu bem colocou na tua fala. Acho que Perfeito. Isso. Bom, nesta terça-feira tem assembleia, né, para discutir a greve, né? A greve está ocorrendo, os professores que estão em greve não estão indo para a escola, mas estão atuando de forma remota? Não, tem uma diferença, porque a gente tem outras redes que encaminharam a resistência dessa forma, Giba. Mas a gente tem visto que os resultados não foram adequados. Porque a greve, ela tecnicamente, enfim, na prática, ela é cessação do trabalho, né? E a gente está cessando também os trabalhos virtuais, para que a gente faça pressão e dialogue com a comunidade e que a gente possa retomar o quanto antes. Se a resposta do executivo for, não, vocês voltam no trabalho virtual até que tenha segurança sanitária, mas garantam também outras coisas, testagem, a questão do calendário de vacinação, a questão dos EPIs, a estrutura física das unidades, que a nossa pauta não é só ficar online, como eu falei, aí é uma resposta importante, por exemplo, para a gente encaminhar um fim de movimento. Mas é preciso que eles se comprometam, parem de se esconder, parem de jogar a responsabilidade de um para o outro, e sai do presidente e vem cair no diretor de escola aqui, tá? Sim. O presidente manda para o governador manda para o prefeito manda para as secretarias não, é o diretor que tem que ver lá se tem segurança ou não. Então está muito errado, e já que estão lá e têm o poder da caneta, que façam aquilo que foram eleitos para fazer. Tendência nessa terça-feira é haver a deliberação por continuidade do movimento, é isso? A gente, quando em greve, a gente faz assembleias seguidamente, né? Sempre para ver como é que está o quadro de greve, para tirar as dúvidas do pessoal, para analisar novos desdobramentos, como isso da questão da justiça, e também, eventualmente, para avaliar alguma proposta do executivo, né? Até se alguém do executivo tiver acesso aí à entrevista, estamos disponíveis para trabalhar com negociação todos os dias úteis ou finais de semana e feriados, quando tiver chamado para negociação, estamos disponíveis. Não somos nós o lado intransigente da história. Tá? Então, estamos aqui para dialogar e para negociar. Se tiver alguma negociação, daí se avalia essa assembleia, senão, toca a greve. Perfeito, Bruno. Queria agradecer a tua participação aí. Eu sei que a agenda está corrida. Muito obrigado. E sempre que tiver novidade, por gentileza, dê um toque para a gente. Vamos também manter contato para estar informado aí, informando os nossos ouvintes, tá bom? Tranquilo, a gente que agradece o espaço. Um grande abraço aí, Gil. Muito bem, este Bruno Ziliotto, que é diretor da área de educação do Sintrazem, Sindicato dos Trabalhadores no município de Florianópolis.
Muito bem, e assim a gente vai chegando ao final do Informação e Debate de hoje, agradecendo ao Bruno Ziliotto, do Sintrazem, que falou sobre a greve dos trabalhadores na educação no município de Florianópolis, e ao deputado estadual líder da bancada do PT, deputado Fabiano da Luz, que veio falar um pouco sobre o processo de impeachment do governador Carlos Moisés. Obrigado pela sua companhia. Se você quiser contribuir com a nossa programação, pode mandar informações, sugestões de pauta, pode mandar vídeos. Se for gravar com seu celular, grave sempre no formato horizontal. Acompanhe a TV Floripa também no canal do YouTube. Se inscreva e clique no sininho para receber sempre notificação quando a gente postar um novo conteúdo. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.